Olá, estamos aqui em mais um episódio do podcast O Novo Olhar do Luxo. Eu sou Celina Biller, especialista no mercado de luxo, e estamos aqui para mergulhar nesse universo tão encantador e tão cheio de nuances. E hoje, para celebrar essa segunda temporada, estou aqui com as irmãs Bárbara e Vicky Bach. Elas são sócias, além de irmãs, sócias e fundadoras da IMA Brands, que é uma construtora de negócios. Bem-vindas, meninas. Que prazer enorme receber vocês aqui. Tenho certeza que vai ser um dia de muito aprendizado para nossa audiência, porque não é apenas sobre brands, marcas, não é apenas sobre luxo, é sobre essência. Essa é a nossa vertente aqui. E nós estávamos aqui, claro, falando um pouquinho antes, onde nasce o branding. Então eu quero começar conhecendo um pouquinho mais de vocês, apresentando para a audiência. Bárbara, Vicky, bem-vindas. Quem são vocês? Primeiramente, obrigada pelo convite. Somos irmãs, então a gente vai lá sempre juntas. Vai acontecer. Somos irmãs, sócias. É uma pergunta complexa, né? A gente tá falando de essência, perguntar quem somos nós. Tem muitas camadas aqui para descobrir. Vamos em todas. Vamos lá. Sou Bárbara Bach, nós temos a IMA Brands, né, que é uma construtora de negócios. Nós, há muito tempo, nós começamos empreendendo, sempre com muita vontade de fazer diferente. A gente começa muito nova, né, a gente sempre conta essa história, a gente começou muito novinha, fazendo tudo junto. A gente vem de uma escola construtivista, né, a gente fala tudo junto, a gente tá sempre juntas. Uma escola construtivista lá atrás, eu tenho 38 anos, e quando não se falava desse tipo de educação, então a gente sempre foi realmente criada para olhar a essência. Não era sobre ter, sempre foi sobre ser. Então, eu acho que isso é o nosso início. Então, nós somos essas pessoas, né? Eu sou essa pessoa que sou muito otimista com a vida e sempre busco realmente idealista, nível hard, e sempre busco a essência das coisas em todas as nossas tomadas de decisão. E como viemos da mesma forma, temos muitas características similares, mas também somos muito dicotômicas em alguma coisa, e é isso que nos torna complementares. A gente sempre teve esse DNA muito de sensibilidade, criatividade, muito também por conta da minha mãe. Minha mãe vem desse universo de criar ambientes, então a gente sempre enxergou o mundo muito com essa forma, as formas e também a sensibilidade das coisas. Minha mãe sempre estimulou a gente a entender o que a gente estava sentindo em cada ambiente, em cada contexto, e fazer uma leitura do mundo sobre a nossa sensibilidade. E isso nos tornou, que é o que a gente faz hoje, que é ter esse diferencial de saber ler o contexto e traduzir isso em espaços, em marcas, em ambientes e experiências. Maravilhoso esse histórico, porque o resultado da Rarit também é disso, da minha infância. Contei aqui a origem do nome, tá lá no nosso episódio 1, que eu conto um pouquinho do nascimento da empresa, que vem do meu próprio nome, né? O Harry, eu acho que o IMA Brands também vem daí. Total. IMA é exatamente isso. Tem dois significados de irmãs, né? Uma analogia a irmãs, mas de IMA mesmo. A gente atrai tudo que é para ser e a gente repele tudo que não é para ser. Como a gente teve que construir a nossa visão de mundo, a gente sempre lutou muito para ser compreendida. Como a Vicky falou, a nossa mãe sempre falou pra gente ser... Ela nunca falou, vocês vão ser médicos, arquitetas, nada disso. Ela falou, sejam o que vocês quiserem ser. E isso é um peso muito grande, né? Não se falava sobre isso antigamente. A gente nascia já apresentado, você vai ser isso ou aquilo. Então, quando a gente foi buscar a nossa essência, a gente foi entender que a gente precisava construir a nossa profissão. E o IMA se tornou isso. A gente sempre teve isso entre nós. Vamos atrair tudo que faz sentido. E principalmente aquele intangível, né? O IMA é exatamente aquela força que a gente é incapaz de ver, mas quando se conecta tem uma força e uma potência que é difícil desconectar. E a gente vem levando isso ao longo da nossa vida e criando as nossas relações da mesma forma. E entregando os nossos projetos com essa mesma energia, força. E isso acabou sendo muito nosso ideal de vida. Sim. De realmente trazer muito para perto e poder ser uma força na vida das pessoas. De transformação. Né? Então, faz parte da nossa essência e é como a gente enxerga o mundo. Sim. O DNA, eu acho que até o nosso encontro é um pouco isso. A gente Total. tem uma pessoa em comum, que é a Magalhães. Maravilhosa. Né, assessora de comunicação e tem feito um trabalho maravilhoso. Fez para mim, eu acho que está trabalhando com vocês também. Mesmo.
E exatamente esse movimento de atrair aquilo que faz sentido, Perfeito. né? De estar. E quando eu falo também sobre o novo olhar do luxo, é isso. Vamos olhar sobre um outro prisma, sobre o verdadeiro, sobre a essência, sobre as relações duradouras, sobre você atrair e falar com quem realmente compreende o que você está entregando. E ao longo desses 6 anos que eu tenho a empresa, já atendi muitos clientes de diversos mundos, universos, profissões, setores Contextos. e contextos e de outros países também. Fica cada vez mais claro para mim o quanto o nosso trabalho, quando a gente fala de trazer a transformação e ajudar alguém ou até materializar um projeto, Perfeito. no caso de vocês, o quanto isso envolve conhecer o outro. E aí entra muito essa parte que eu acho que conecta, né? Às vezes o próprio cliente, ele não tem esse autoconhecimento. Ele não sabe exatamente o que ele quer, ele está se descobrindo, ele fala, ele quer algo, mas não sabe o que, Ele não sabe sabe como. tangibilizar, né? É muito interessante. E aí eu quero que vocês contem um pouquinho o que a Ima Brands faz, qual é o processo, a metodologia de vocês. É muito interessante essa pergunta, Celina, porque ela é muito profunda. E ter essa sensibilidade não quer dizer que você vai conseguir traduzir essa Perfeito. sensibilidade. A gente vem numa jornada muito complexa de vida, isso nos tornou pessoas muito sensíveis. Eu mergulhei muito nesse universo, agora falando de forma individual. Eu sou coach profissional e não é porque, nossa, eu quero saber não, eu quero entender a cabeça, o método, como extrair do outro, como que eu consigo me aprofundar no ser humano. E isso tornou parte da nossa essência como equipe, como olhar de mundo. Mas muito antes de qualquer formação profissional, eu acho que é aquilo que a gente falou da nossa jornada, da nossa criação, de olhar o outro com muita linearidade. Eu acho que o construtivismo vem daí. Com muita linearidade, a gente nunca viu hierarquia, a gente sempre olhou no olho das pessoas. E isso fez toda a diferença, né? A gente construiu relações muito genuínas porque a gente sempre teve uma escuta ativa. A gente sempre quis entender o próximo. E como também não éramos compreendidas, a gente precisou ser muito empática, né? Para conseguir... A gente nunca julgou ninguém porque a gente não queria ser julgada. E é muito interessante porque a gente também não sabia dessa hierarquia do mundo porque a gente não foi educada assim. A gente foi descobrir isso depois, né? E essa escola construtivista, para vocês terem... não tem série. As crianças até a 4ª série são agrupadas por habilidades. Então a gente não tinha essa noção de mundo, assim, quem era o que era. Então, e nossa família sempre nos educou, assim, a tratar o presidente da república ou o gari da mesma forma, olhando o que eles têm para dizer. E isso faz parte da nossa bagagem. E compreender o outro é parte da nossa metodologia, porque é a partir daí que a gente consegue trazer tudo que é genuíno. E o luxo é genuinidade, né? Autenticidade e genuinidade. E mergulhar, desculpa até, mas assim, mergulhar no outro, você tem que ter um cuidado surreal. Porque eu vou ver dor, eu vou ver trauma, eu vou ver muita coisa, que é como eu vou lapidar aquilo, porque nas dores também tem uma beleza incrível, que tem, às vezes, um exponencial mora na dor. E muita informação pra gente, né? Pra gente materializar isso em projeto que se transforma em negócio de sucesso, realmente, além de escutar, o intangível, que a gente ouviu sem falar, né? Que o outro expressou, mas não disse. Ali que mora todo o segredo da construção. E ali que tá o DNA que vai nortear o projeto. Perfeito. Eu sinto a mesma coisa. E o que eu ia trazer para vocês é assim, eu tive a oportunidade de morar na África. E quando você falou, né, sobre tratar as pessoas na mesma hierarquia, da mesma forma, olhar o belo, não importa onde, sempre vai ter algo de belo. Eu vejo o mundo assim. Quem está acompanhando o podcast está vendo e notando a minha vertente aqui. E eu falo nos encontros, falo quando eu tô com outras pessoas, eu falo assim, se a gente não tem a capacidade de olhar, encontrar o belo, onde quer que seja, não tem razão. Não tem razão de ser, não tem razão do fazer. Então, nesse meu período na África, que foram 2 países em 4 anos... Onde você morou? Na Zâmbia e no Gabão. Eu morei em Cabo Verde. Legal! Eu tive uma grande amiga que morou lá também. Demais. Eu tive essas experiências ao longo de 10 anos por conta do universo diplomático. Então, isso também me colocou num lugar onde existe essa
essa camada do inacessível, Então. mas ao mesmo tempo eu era aquela pessoa, eu tava contando ontem, que eu pegava o carro, eu ia lá no meio, eu ia na feira, eu ia Ver o espaço. Eu também, eu lembro disso. eu pegava, eu ia assim, tinha um marché artesanal, né? Que é um mercado de artes, um mercado de. E eu ia toda semana, todo mundo me conhecia, os artesãos de lá me conheciam. Falava, madame, o que você vai levar hoje? E eu só queria ir lá para olhar. É muito a isso. leitura de mundo. Para absorver aquele isso. lugar, É muito sabe? lindo. Aquela. Eu tô vendo o Aquela brilho no energia. seu olhar, e é muito isso. E quem sabe ver o mundo desse jeito, Celina, a gente fica no aeroporto, eu e a Bárbara, a gente fica lendo as histórias, as pessoas. Ouvindo tudo, né? Pra mim, Absorvendo. gente, é tanto storytelling, é tanta essência que tem quando você tem esse olhar Muito. pra ouvir do outro. Tipo, uma mensagem que você ouve do um Uber. Uhum. Às vezes transforma o seu dia se você tiver a escuta. Eu e a Vitória, a gente sempre fala, a gente precisava parar de pegar transporte de Uber e táxi, porque a gente ficava tão cansada, porque a gente queria ouvir tanto e aprender A tanto. gente ia mas não- extrair o Uber. Tipo, mas conta da sua mãe, eu queria entender o que ele trabalha, como é a vida dele. É muito Porque interessante. ali é onde mora a bagagem, né? Quando É. você cria essa biblioteca de Isso. sabores, De de informação, fruta, de de informação, história, né? você tem muito mais instrumentos pra fazer um trabalho realmente profundo. Mesma coisa, quando eu morava na África, em Cabo Verde, era isso. Eu ia pro mercado, mas mercado de peixes, né? Porque ali na praia não tinha muita arte, não tinha muita museu nem nada, mas tinha um mercado público que eu amava ir. E aí eu ia entender sobre peixe, o olhar do peixe fresco. Era a coisa mais rica de todas. Então, isso realmente, até uma amiga nossa falou, a gente esteve na Casa Cor agora, na abertura de imprensa, e tá sendo ali no Parque Água Branca. E tava tendo um centro de dança gaúcha. Eu falei, gente, tem um CTG aqui. Ela falou, o que é CTG? Eu falei, Centro de Tradição Gaúcha. Ela falou, vocês vão do hot dog ao caviar assim em um segundo. E eu posso falar, essa é a nossa grande riqueza. Eu também acho. É o grande valor, é o não julgamento, e eu tô extraindo cultura em todo Sim. lugar. Exato. Não existe o, ai, não vou. Não, eu vou lá viver, vou entender. Se eu Sim. gostar, eu me conecto. Se eu não gostar, eu tive experiência. Então, essa profundidade de mergulhar sem preconceito, pra ver o que nós vamos sentir. Sentir. Perfeito. Não é ler, é sentir. É o que faz o nosso grande diferencial. Eu também acho. E nessa parte do branding, né, da construção de uma marca, como que a gente faz isso, esse processo todo. E aí, tem vários formatos. Eu trabalho, com certeza vocês têm as escalas ali, né, de volume de trabalho, mas eu acho algo muito interessante. Eu estou atendendo uma cliente agora, ela está construindo uma agência de viagens. E aí, a gente teve o primeiro encontro, no segundo encontro, ela saiu e falou uma frase. Aí aquela frase ficou na minha cabeça uma semana, ecoando. Eu falei, cara, a gente tem que usar isso. E eu buscando o conceito. Qual é o conceito que a gente vai trazer aqui, o diferencial no mercado de uma nova agência de turismo? O que vem? Daquela frase, a gente desenvolveu o conceito e materializou agora nas experiências. Então, né, dos namings, passa por todo esse processo. E às vezes é algo que não está conectado ao universo da viagem, conectou ao nome da marca, conectou os produtos. Então, essa biblioteca, gostei muito disso, vou usar mais vezes. Onde que a gente vai buscar essas inspirações, né? Às vezes é lá no chuveiro, sim, mas às vezes... O meu é muita noite no chuveiro, é um negócio meio fora da realidade. Eu preciso tomar mais banhos e dormir mais. Eu também acho. Mas essa construção do branding, ele nasce dessa ideia, cria-se um DNA, um conceito, e aí como que vocês vão materializar isso em um ambiente? Como que é esse processo? E a gente nota isso muito nas grandes marcas de luxo lá, internacional. Eu sempre falo assim, elas são o nosso referencial. Sim. Mas aí a gente precisa traduzir isso para nossa realidade brasileira. Tropicalizar. Perfeito. Exato. Eu tenho chamado de a gestão do luxo, entendendo a brasilidade como algo muito autêntico, como a alma realmente um ingrediente do luxo. muito robusto, né? E é muito essa linha da... Qual é a alma brasileira? O que é a brasilidade? Como que a gente trabalha isso dentro dos pilares do luxo? Né? Como que o brasileiro se vê dentro do luxo? Será que ele está ainda querendo imitar, copiar o que vem lá de fora? Como que vocês estão vendo esse movimento? Nossa, essa pergunta é muito boa. Muito capciosa, profunda. assim. A gente tem empreendido há um ano em uma mentoria para arquitetos, para
educá-los à nossa metodologia, né? Que é essa olhar, primeiro, como que a gente constrói um ambiente. Acho que é importante a gente materializar tudo isso. Primeiro, a gente passa pelo business. A gente entende o modelo de negócio do nosso cliente e o business ali também, a grande informação é quem é o nosso cliente. Então, a gente faz uma extração, uma decupagem muito grande para aquilo que a gente falou agora há pouco sobre a personalidade. Eu vou falar rapidamente que entendendo o business, a gente passa para o branding. Porque só com essas informações de quem é o cliente, aonde ele quer chegar, a gente consegue construir essa marca. E aí, com essa construção dessa marca... entendeu a persona, entendeu a identidade, e aí a gente consegue ter um pouco mais de apropriação para entender para onde a gente vai direcionar o caminho e o espaço desse cliente. Aí a gente começa a desenvolver as experiências que aquela marca que a gente entendeu faz sentido, que emoção a gente quer passar nessa marca, e quando as pessoas se conectarem, que emoção que a gente quer que elas levem. A gente falou sobre essa emoção, agora eu consigo me apropriar e sim, traduzir isso em espaço. Porque se eu transpulo todas essas etapas, eu tô construindo um ambiente estético, sem essência, sem alma, não entendendo da estratégia daquele negócio, nem a intencionalidade para chegar naquele ticket, para atingir o payback que a gente tem. Então, entendendo todos esses estudos, é como um médico. Eu gosto muito de usar essa analogia que fica fácil de compreender. Quando você vai lá, você precisa dos exames. Eu preciso entender como o seu corpo está, aonde você quer emagrecer, você quer ganhar massa muscular? Não, onde você quer ir? Entendemos onde você quer ir, eu consigo te dar um diagnóstico e te orientar e criar uma ambiência para aquilo fazer sentido. Aí a gente materializa em arquitetura. Agora, respondendo a sua pergunta, como é que a gente adapta tudo isso? E aí vem a questão da mentoria. A gente sempre fez isso de forma muito sensorial. Era aquilo que a gente estava conversando mais cedo. A gente fez isso muito na prática e foi empiricamente aplicando tudo isso. E aí, quando a gente faz a mentoria para as nossas arquitetas, para levá-las a entender a nossa metodologia, aí a gente senta e cria o passo a passo. E foi aí que a gente entendeu que a decupagem do cliente é onde a gente traz essa autenticidade para a criação dessa marca. É realmente entender para quem nós estamos criando e para quem essa marca vai trabalhar. E é ali que a gente tira toda a informação. E a gente fala exatamente isso que a gente estava conversando agora. A autenticidade é o fio condutor. Porque não existe narrativa que tenha fricção na jornada. Exato. A gente vê milhares de marcas mundo afora, podemos citar o caso da Dileto aqui, que é conhecida no mundo do marketing, que teve uma narrativa que ela tinha fricção. Então, quanto mais uma história contada, mas não era uma história genuína. Vivida, né? E você vê que o grande valor das marcas e das pessoas é a autenticidade. E a alma daquilo. Quando a gente tenta passar algo que a gente não é, aquilo tem uma vida curta, né? E quando se fala em construção de negócios, isso é determinante, né? Se você tem fricção nessa jornada e essa vida curta, você faz um investimento muito grande para construir um projeto arquitetônico e um negócio, e ele tem vida curta, a gente não pode. E agora, quando você fala de tropicalização, é muito interessante, porque a gente trabalha no Brasil inteiro. Então, a gente tem clientes de todos os perfis, e cada cidade, a gente é um país com um monte de país dentro. E aí, a gente vai pro Ceará, é uma outra linguagem, uma outra dinâmica, é uma outra velocidade de tudo. Alguns sensos de estéticos são completamente diferentes. E é o mesmo público, com o mesmo ticket, com a mesma, aspas, postura, mas com outros anseios. Então, entender desses anseios, dessa alma e do ego das pessoas, todos nós temos egos. Então, quando a gente sabe trabalhar isso de uma forma a conduzir a expectativa do nosso cliente, ele quer ser famoso, ele quer ter visibilidade, ele quer só ganhar dinheiro. Então, assim, você entende essa emoção que tem por trás, fica muito mais fácil pra gente conduzir. E eu acho que a minha primeira aula de qualquer curso sobre o mercado de luxo é: vamos entender que o luxo, ele é diferente para cada um. Perfeito. E aí começa não só em continentes, né? Eu tive a oportunidade de passar por 4 continentes, morar, inclusive, que é muito diferente de visitar. Totalmente. Né? É outra coisa, a vida real, né? Entender a cultura, entender a língua, entender como é a dinâmica daquele lugar. E aí a gente começa a entender que o Brasil é exatamente isso que você trouxe, Vicky, que é essa pluralidade de gostos, de percepções e de compreensão do que é o luxo. Eu venho falando muito que, enquanto a gente não entender que somos todos diferentes em conceito de Brasil,
exatamente, a velocidade lá é uma, no sul é outra. Eu sou do sul, sou de Curitiba. Tô aqui em São Paulo. Londrina. Paranaenses. Então, tem vindo muito paranaense aqui. O pé vermelho. O pé vermelho é arrojado, viu? Arrojado. Ele fala assim, ó. E olha, eu tenho visto muito os paranaenses, o pessoal do sul, vindo para São Paulo, porque acaba sendo o centro aqui, Sim. né? Mas também desenvolvendo muitos negócios para o mercado de luxo, né? Para atingir esse público, porque eu acho que o sul, todo mundo fala, sempre falou nessa questão meio europeu, Sim. um pouco mais com esse olhar mais de um luxo mais, não diria quadradinho, mas ele tem, pela própria característica de clima, de cultura mesmo, de pessoas, a gente tem um tradicionalismo. Sim. Mas aí quando a gente cruza, né, para o Nordeste, para o Norte, para lá a Amazônia, eu trabalho muito na parte de hotelaria, e aí a gente vê a pluralidade, exatamente, mas de sabores, Sim. de cores, de frutas que a gente nunca imaginou que existia. Profundidade que tem de aroma, nossa. E não sendo trabalhados, Exatamente. não sendo usados isso como um ativo apropriado, exato. E isso é muito legal quando você vem com um olhar de fora. A gente sempre fala isso nas aulas. Quem tá dentro da garrafa não consegue ler o rótulo e nem valorizar o rótulo que tá ali dentro. Exato. E é exatamente isso. Quando a gente vem com um olhar de fora, eu acho que por isso que o mercado do Sul é tão contratado e valorizado fora daqui, justamente por isso. Porque a gente consegue se apropriar dessa cultura de forma muito elegante e conseguir exponencializá-la e evidenciá-la. A gente fez um projeto para um hotel em Fortaleza, em que a gente realmente foi falar da cearensidade e tava tudo ali. Só que os empreendedores do hotel, eles precisavam se apropriar daquilo, a se orgulhar, a relembrar essa história e posicionar isso de uma forma contemporânea, mas precisou de um interlocutor, né? Isso é interessante. E muita profundidade na nossa pesquisa para a gente mostrar para elas o embasamento do porquê. E foi muito interessante isso, porque ao mesmo tempo que elas têm muito orgulho de tudo aquilo, como traduzir aquilo de uma forma sofisticada? E que Se eu todo mundo falava entenda, parede né? de taipa, parede de barro, eu ia trazer palha. Isso a grosso modo, não vamos falar de luxo, mas a leitura do como isso é feito é onde mora o luxo, nessa profundidade, perfeito. Na essência. Agora a gente começa a entrar num assunto que eu gosto muito, que é o trabalho artesanal. Né? Eu acho que onde eu fui picada por essa veia foi lá na África, onde eu vi, gente, isso aqui nós temos... São artistas fazendo isso aqui. Eles simplesmente precisam de um ajuste de design, de uma estética mais contemporânea, de uma referência mais profissional de uso dessa matéria-prima, mas ainda assim encontrava lá joias raras, assim. E aí eu volto para o Brasil depois de 10 anos e eu olho assim, o Brasil é riquíssimo. O que está faltando para aquela pessoa que faz o seu crochê em casa, que faz, que pinta algo, ela entender que aquilo sim é arte, que aquilo sim, o como é feito essa tradição, essa ancestralidade que ela resgata da avó, da bisavó, como fazia, e transformar isso em um negócio e transformar em arte. Hoje eu tenho pelo menos 3 clientes, assim, rápido na minha memória, que fizeram esse trabalho e que hoje entenderam o valor da sua arte, né? Trouxeram essa visão mais artística, trabalharam o produto para chegar num patamar de atender o mercado high ticket. É muito boa, Celina, porque nós somos um país muito jovem. O Brasil é um país ainda que a cultura aqui é muito emergente, vamos dizer assim. Sim. A gente tem como inspiração, por muito tempo, Estados Unidos, Europa, que ele vem com uma roupagem do que tem lá. Então, eu não consigo olhar para o meu país, para o meu artesanato e me identificar que aquilo é luxo, porque em lugar nenhum eu ainda vi. Só o brasileiro ainda não tem esse olhar. Estamos numa evolução a cada vez mais, mas o como aquilo é posicionado... A minha mãe fala uma frase muito boa, das pérolas. A pérola, se ela tá num... pedra. A pedra. Se ela tá na frente de um, sei lá, jogada no chão, ela tem um valor. Se ela tá posicionada do jeito certo, ela tem um outro valor. E isso é branding. E isso é branding. Então, vai muito de nós, brasileiros, arquitetos, designers e pessoas pesquisadoras como você e entusiastas desse mercado, trazer o ordinário, né, / aspas, se tornando extraordinário
palco, né? Perfeito. E isso passa pela autoconfiança Exato. também, né? Eu acho que é um trabalho muito de camadas mesmo. Primeiro precisa passar pelo orgulho de sermos quem somos, né? Não nos inspirarmos e nos espelharmos no que é de fora e achar que aquilo é Só, né? bonito. E principalmente, pelo que a gente tem visto, principalmente na nossa mentoria, é a gente ter orgulho da nossa autenticidade. Isso. Esse é o ponto. As pessoas sempre... por isso que plataformas tipo Pinterest viram referência, porque todo mundo quer ver o que tá usando e copiar. Mas elas estão esquecendo que o real luxo tá ver o que você tá sentindo e expor. E pôr pra Mas elas fora. ainda não têm isso como luxo, né? Elas não entenderam Não que o entenderam. autêntico é ser luxo. É. Pelo mesmo contexto, né? Se a gente pensar que Fala nossa- pelas nossas alunas, é muito legal isso. Se a gente pensar que o nosso maior ativo é o tempo, e você fazer algo sob medida, feito à mão, o artesanato é imprimir frações de tempo, você tá dando o maior ativo que existe. Né? E construindo algo. Então, se a gente conseguir olhar por esse ponto de vista, a gente já consegue trazer esse luxo, porque para todo mundo o maior ativo é tempo. E o artesanato, ele necessita de tempo. Então, automaticamente, ele já é já é luxo, né? Exato. E as marcas de luxo sabem dessa fórmula há muitos anos, centenas de anos. E vendem isso, né? E vendem, e há um alto preço. E a gente tem visto, né, o que vem acontecendo, os escândalos, né, também a parte negativa de uma construção que não foi sustentável com relação ao respeito cultural, Sim. talvez, né? Perfeito. Então, a gente entra aqui no Brasil com essa riqueza, com essa imensidão, com matérias primas, com o solo fértil, com gemas, com tantas riquezas que a gente tem aqui. Realmente, eu falo assim, o Brasil é o novo luxo. Tudo está aqui de uma forma muito bruta ainda para ser desenvolvida. E eu acho que profissionais que estão com esse olhar, com essa seriedade, com esse comportamento de entender que isso tem valor e criar uma construção de como projetar isso para o mundo, porque esse é o meu objetivo. Eu não quero criar uma marca, um negócio, que eu trabalho muito, não só a estética, não só o conceito, eu entro em produto, eu entro em go-to-market, qual é a estratégia que você vai, na Não tem comunicação. como não ser tudo. Não tem como, porque é uma linha, um fio condutor, né? Sim. E chega um momento que quer materializar no espaço físico. Perfeito. Então, o meu trabalho começa muito aqui e vai casando com outros profissionais que vão traduzir essa marca para o mundo. E eu falo, eu quero que essa marca conquiste o mundo. Então, quando eu falo de uma estratégia de comunicação, eu não estou pensando em Brasil. A gente pode começar a pensar. É Mas born eu quero local, que- be global, né? Exato. Então, assim, não tem como falar de um luxo local, ok, vamos valorizar aqui, vamos vender aqui. Não, a gente tem que pensar que o Brasil, ele é uma fonte de recursos, não só naturais hoje, mas intelectual, de ativos realmente muito importantes para o que vem aí de uma transformação de mundo, para entender o que é luxo, o que é o Brasil exatamente. E assim, tá faltando gente com essa visão, e eu tenho selecionado aqui, recomendo todo mundo a olhar, assistir os outros episódios, porque eu só tô trazendo cases que eu acredito. Que eu Obrigada. acredito na caminhada, sabe? No discurso, na profundidade. Eu acho que tem muito desafio no mercado. É muito difícil ir ao mercado, colocar a carinha lá, estar aqui e levar um conteúdo para o mundo. Mas quando a gente tem esse propósito muito claro, né, da visão, do que você realmente sabe que o teu trabalho está tendo um resultado muito importante. Eu tenho uma cliente que ela começou do zero. Ela está indo expor em Paris. Maravilha. Depois de 5 anos. E é um trabalho do dia a dia, Sim. do mês a mês, da manutenção, do ajuste, vamos ajustando aqui. E ela está indo para o espaço físico. Nossa, que Então, assim, incrível. é aquele momento que, assim, materializou. Materializou. Ela tava certa, né? Eu acho que a jornada da autenticidade tem muito preconceito. Sim. Porque o novo é desconfortável. Você Perfeito. sabe a bandeira que você levantou nos seus desafios para posicionar e às vezes educar o cliente a mostrar para ele que ele tá errado. Porque não é que ele tá errado, que é o senso comum. Ele tava no olhar, no mainstream, né? Tem que abrir a caixa. Exato. Exato. E ter essa profundidade é levar e conduzir o cliente a entender
que a autenticidade, a riqueza dele tá no ser diferente. E parabéns, viu, pelo teu trabalho mesmo, Muito. porque começa por aqui, né? Começa pelas discussões, começa pela necessidade de levantar essa bandeira mesmo. E comunicar de isso. comunicar isso de estamos. forma profunda, né? Sim. No caráter educacional mesmo. Exato. Educar o mercado, que o luxo é ser autêntico, não é uma cópia. E nós estamos num país que a gente, como a Vicky falou, emergente, e que acaba empacotando modelos de fora, né? E, infelizmente, a gente tem uma internet extremamente que divulga algumas mensagens que elas estão erradas, né? Que elas são mal interpretadas. Então, a gente vê muita gente falando que é luxo, muita gente falando que aquilo deveria ser a visão de luxo, uns conceitos muito estereotipados, e as pessoas estão acreditando. Então, E pagando caro. Pagando muito caro. E quem tá mesmo e quem tá mesmo fazendo tá tendo dificuldade de ter essa mensagem exponencializada. Então tudo é isso, começa na base, né? Começa na educação mesmo. E o propósito, como que você faz essa construção. Então, eu acho que foi até tópico aqui, o que esse cliente quer? Ele quer ser visto? Ele quer... Como que ele quer ser visto? Ele quer vender? Então, chega de todo o perfil, né? Mas é esse papel de educar esse cliente, entendeu? Olha, eu entendo, mas existe um processo aqui. Perfeito. O processo vamos começar, é um autoconhecimento. Eu começo a mentoria vamos lá, vamos fazer usar algumas ferramentas aqui para a gente entender a sua personalidade primeiro, depois a gente entra com arquétipos de marca, enfim, todas as outras ferramentas de marketing, mas dessa construção, mas no fim é a gente achar o ponto de diferenciação. Perfeito. Como que a gente faz ser diferente? E aí, eu queria trazer que vocês trouxessem um case que eu acho que vai casar muito bem aqui com essa temporada, porque nós trouxemos outros nomes que vão conectar com esse projeto de vocês, se vocês puderem compartilhar o case do Rosewood, né? Não sei se é possível a gente falar Do evento? também, mas não teve uma suíte. A gente fez um apartamento. Sim, a gente fez um apartamento. A gente fez um apartamento lá, realmente foi uma honra pra gente, né? Mexer na obra do nosso... Não podemos nem falar, a gente é tão apaixonada pelo Philip Stark que eu e a Bárbara, a gente é a nossa Ivete, né? Brasileira, a gente vai, tudo aí. Mas a gente teve a honra de poder entrar e fazer um projeto dentro de um apartamento, né? São 2 apartamentos, e realmente imprimir a identidade do cliente, né? Quando ele compra o apartamento lá, ele se apaixona pelo edifício e pelo lifestyle mesmo, porque é uma pessoa super cosmopolita, que viaja o mundo todo, que vive fora, mas ele queria a identidade dele representada. Então a gente conseguiu fazer um storytelling que era construir ele mesmo, para ele se sentir pertencente àquilo tudo, porque para ele fazia muito sentido estar lá como edifício, mas a brasilidade não o representava, ele não se sentia identificado com o que estava ali dentro. E é muito interessante essa história, porque ele é de Minas, então o mobiliário no qual estava no apartamento é a leitura de Philip Stark versão Brasil. Então era um mobiliário brasileiro, tinha muita madeira, tinha muitos elementos rústicos. E isso ele lembrava a casa da avó dele. E ele lembrava a fazenda. Ele falava, cara, eu não me conecto com esse espaço. E ele é uma pessoa que vem do interior para a cidade grande. Então, qual que era o olhar que ele queria? Cosmopolita, descolado, moderno, e foi isso que a gente trouxe para o apartamento. Uau, amei. Foi muito interessante, porque a gente já tinha feito uma sala para ele, o escritório dele também, e virou uma super case, né? Case, que era a expressão da identidade dele, né? Então foi muito legal. E é muito isso, a gente faz esse mergulho no cliente, e é engraçado que todos os nossos clientes viram nossos amigos. Por quê? Porque a gente vive uma conexão tão profunda de identidade, que não tem como ele não simpatizar para virar uma amizade. E olha só que interessante. Pra a gente também desconstruir a ideia de que brasilidade é essa coisa rococó da casa, da fazenda. Existem outras personalidades em Brasil, existem outras leituras, existe a São Paulo cosmopolita. Total. E principalmente guardar a sua identidade, né? Sim. Como que a gente reflete a minha construção de vida. Olha, os irmãos Campana são extremamente cosmopolitas e super eds, muito pra frente. Tem milhares de designers aqui, arquitetos muito, realmente, que não tem essa... são extremamente brasileiros, né? A poltrona favela, coisa mais linda do mundo. E é realmente brasileiro, mas numa roupagem totalmente internacional. Mas eu acho que isso se dá mais quando a gente
gente faz projetos de negócios. A gente fez alguns projetos de residenciais, mas esse... Casa do Álvaro também tem uma Garneiro. identidade muito, muito forte, porque o Álvaro viaja o mundo inteiro, né? Álvaro Garneiro. E traduzir isso e organizar isso de uma forma, porque ele tem uma espada que veio de não sei o quê, ele tem um birimbau, ele tem uma tartaruga. Então, o gorila, o quadro do gorila. O quadro do gorila, que foi o ponto história. alto do projeto. Então, assim, organizar tudo isso de uma forma elegante, que eu não perca a essência. A identidade. A identidade. E eu acho que a gente ganhou esse mercado muito por isso. O Álvaro foi exatamente, ele falou assim, meninas, eu não quero perder esses materiais porque não combina, eu preciso... E ele deixou de fazer um projeto com um arquiteto super famoso. Porque o arquiteto falou, eu não assino o seu projeto se você usar o quadro do gorila. Só que o gorila foi um dos momentos mais importantes da vida dele. Quando ele foi viajou e teve aquele olho no olho com o gorila, era o quadro, assim, que contava a história dele. Ele se emociona em falar. Como é que a gente tira casa de uma pessoa simplesmente porque não combina com o projeto? A gente teve que fazer combinar e ficou incrível. Incrível, né? Porque a essência dele é a história. E é essa mesma métrica que a gente usa para construir negócios. Hoje a gente não faz mais residenciais, a gente entregou o último apartamento que a gente entregou, um apartamento com uma cobertura icônica de São Paulo, 1.700 metros, feito pelo arquiteto Boti. É uma das grandes obras da arquitetura brutalista do Brasil. Outra obra que a gente tem muito cuidado em manter toda a essência da arquitetura, e a gente entra só com a decoração, né? Vamos rechear tudo isso, criar um grande projeto. Mas é o último projeto residencial que a gente entrega porque a gente realmente hoje está muito comprometida a trazer essa identidade, essa autenticidade do luxo mesmo para os negócios. Porque isso faz a diferença no sentido global. A gente impacta uma sociedade. É um ecossistema inteiro. Não é uma família, são famílias. São famílias, vidas, né? Quem depende daquele negócio. E construir negócios de sucesso hoje, que é a nossa missão, a nossa bandeira, passa por aí. Por entender a autenticidade do cliente, extrair, criar uma marca que tem essa minúcia, que é representada em todo o DNA, e aí criar uma arquitetura que representa essa marca. E aí a gente tem uma trinca muito poderosa, que é a construção de negócios de sucesso, né? Então, e isso hoje é a nossa bandeira, porque realmente... Essa aplicação do luxo e da representação do branding em negócios muda o jogo completamente, né? Celina, não sei se você me permite, vou contar mais um último case. Queremos. O Lulu. O Lulu é um restaurante que foi hotspot aqui em São Paulo, Eleito mais bonito de São Paulo, Eleito mais bonito de São Paulo, uma marca com muita identidade, um espaço muito forte de características de marca. E é isso. Existia por trás alguns investidores, mas quem ia assumir a frente desse novo negócio, que era um restaurante que não estava funcionando, não estava dando certo, e a gente vai lá para reestruturar tudo isso. Aí a gente é contratada pelo Léo Cury. O Léo Cury é um menino muito de personalidade, apreciador de arte contemporânea, DJ, muito viajado, tem muita identidade. Como é que a gente ia trazer isso para dentro do projeto? E aí vem a nossa... mergulhar na pessoa, entender as características, entender as emoções, os egos. O que ele precisava? Ele precisava de um palco. Como que esse palco ia ser? Que ele precisava vibrar na mesma intensidade dele. Aí a gente cria um contexto. Aí a gente cria um caminho financeiro para aquele negócio funcionar, para realmente faturar na velocidade que eles precisavam. E aí se torna um super case nosso. E icônico, né? O design. Por que o design foi tão arrojado? Porque o dono carrega. Porque se a gente constrói aquela mesma coisa para uma pessoa que não carrega aquilo, é uma roupa apertada, não vai funcionar. E aí o primeiro passo ele se desconecta. Aí a mensagem se desconecta. Hoje, Celina, a gente aprendeu que representar a identidade do dono no negócio é o que vai fazer ele acordar de manhã todos os dias, e por mais que esteja um tsunami acontecendo, ele é tão pertencente àquilo que ele não vai se desligar. Exato. E é essa chave que vai transformar num negócio de sucesso. Porque ele não vai desistir, porque é ele ali, né? Eu também trabalho meu método tem esse... A mesma coisa. Simbiótico. E dentro do luxo tem esses ícones, né? Os ícones de marca. Então, assim, por que meu símbolo é a estrela? Tem um porquê. Sim. Por que eu uso tais e tais elementos? Por que tais cores? Tudo isso comunica. Tudo isso é parte dessa construção, desse mergulho na alma mesmo, na história, para a gente poder traduzir. Eu fico, assim, encantada com o trabalho de vocês, porque a gente tem visto vocês muito na mídia, vocês
merecem um mundo, porque realmente é algo muito novo. Eu acho que até existe esse momento, assim como eu, de educar o que você faz. Perfeito. Celina, o que você faz mesmo? Muita gente me pergunta. A minha família, então, é assim, né? Celina, a gente demorou até a gente pra entender como é que a gente vai... O que a gente faz e como a gente faz? O que faz se tornar único? A difícil, profundidade difícil. do método veio quando a gente teve que criar o método para ser mentora. Pra passar Foi pra frente. assim que a gente entendeu cada pormenor do porquê a gente fazia cada uma dessas coisas. Só por O isso. ensinar, né? Essa parte Precisa você precisa passar. saber para passar para alguém. Perfeito. É muito mais do que uma proposta que você vai enviar. Olha, a gente faz isso e entrega. A pessoa não vai captar Não. tudo que é entregue nesse momento. E Celina, depois de... A gente já fez mais de 110 negócios com essa acho que metodologia. até mais, já Até foi. mais. Está no nosso portfólio, por isso que eu tô ficando com esse número. Mas depois de 110 negócios, no mínimo que a gente fez com essa metodologia, a gente entendeu que realmente isso funciona. Que você traduzir a autenticidade e criar projetos que realmente representem essa autenticidade é o que realmente muda o Move, jogo. né? Move totalmente. E a gente fala isso para as nossas arquitetas que são nossas mentoras e para os nossos clientes também. Não busquem referências, se aprofundem na história, Exato. porque todas as decisões de projeto para uma marca, para representar o branding nessa marca, estão no storytelling. Não tá em outro lugar. Não tá na cor do ano Não. pela Pantone. Tá na história dessa marca. E se esse projeto parece com você, tá errado. Ele tem que parecer com a marca. Quando você da criar um pessoa. projeto, fala, nossa, esse Esse projeto filho não é seu. não é seu. Não é. Você cria pro mundo. Você entrega. Ele Exato. entrega. E ele precisa representar o DNA da marca. É falar da operação. A gente desenhou uma padaria conceito pro Jacan. Uhum. E o Jacan, nas nossas primeiras conversas com ele, ele falou assim: não, tá, mas como que a gente. Que vai pegar, né? Que fio? Que linha que a gente vai seguir do Jacan? A gente falou: Jacan, qual que era o teu lugar que você mais se conectava quando era criança? Aí ele fala Do Jardim de Tuileries, Paris. em Paris. E aí que foi... é um jardim de bonecos, né? Que Sim. tem, O que tem fantoches. o Guion, que é aquele teatro de bonecos. Então a gente foi estudar e descobrimos que o jardim mais famoso da França foi encomendado pela Catarina de Médici, uma Exato. italiana. E por isso que é daquele jeito. Então, a partir dessa essência dessa história, entendemos do teatro de Guignol, que tinha ali dentro, que é o teatro mais famoso da França. Então a gente criou uma logo pra ele que tem fios que são As letras inspirados do nome dele, né? Que é Jardin do Jacan. Jardim do Jacan. E ela é presa como Uau. se fosse os fantoches. Os fios dos titeteiros, E é que super faz famoso teatro na de Guignol. França isso. exato. Não, e aí a gente pensar. cria painéis que começam a andar como se fosse Uau. um teatro abrindo dentro, interage com o espaço, o ambiente tinha cheiro de café, as cestas de mesa vinham como um piquenique, então Sim. a gente cria todo um contexto. Pra lembrar o Jardim de E Tuileries. leva um As cadeirinhas verdes, que a gente colocou só cadeirinhas Sim. verdes. O chão era o mesmo piso do Jardim de Tuileries, da mesma cor. Isso é construção de branding na Isso é arquitetura. experiência do cliente. É isso. Perfeito. E quando a pessoa fala, eu fico assim, passada. Quando eu falo experiência do cliente, é aquele bilhetinho no final, que é aquele presente. Não, gente. A experiência é do zero ao É a mil. jornada. É a jornada inteira. E vocês contando, eu lembrei de uma cliente minha que teve aqui também, a Carol e a Lu, da Clube Design. Quando eu conheci ela 5 anos atrás, eu comecei a mentorar, elas tinham uma loja pequenininha, alguns artigos de decoração, e foi nessa caminhada abriram uma loja conceito no Shopping Galeria lá em Campinas, na estética, já que a gente tinha pensado, eu escrevo manifesto de marca, eu faço Legal. toda essa parte do conceito mesmo, do DNA, e elas replicaram esse DNA na loja de Campinas, do shopping, num formato de galeria de arte, porque a gente estava nesse movimento de trazer artistas ali, objetos para vender também arte, enfim, e elas fazem ambientação também de casas e corporativa. Nesse caminho, o negócio foi crescendo, e elas estão indo para uma loja de 700 metros quadrados. Nossa, que incrível. E aí, nesse momento, estão em processo ali para inaugurar a loja, comprando os itens e fazendo a parte estética. E aí, em algum momento a gente estava em reunião, ela falou assim, Celina, a gente foi lá comprar a árvore, a tal árvore que virou, assim, o nosso DNA de marca. Vai ter a árvore dentro da loja. Então, assim, aquilo vai tomando uma proporção. Não é só escrever um manifesto, não é só desenhar um conceito, é você ir criando esse envolvimento, a narrativa no dia a dia. E Esse storytelling, ele vai abraçando tanto, a gente fala muito isso na operação do Lulu, é tão o Léo hoje, virou o negócio é tão ele, que a gente se torna
a gente é acessório, a gente entrou pra criar o palco pra ele brilhar. E aí a gente fez o nosso trabalho. E foi aí que a gente fala, cara, a gente arrasou, porque não é a gente, é dele. Então é tão Natural. Quanto né? mais. Por isso que a gente fala que a nossa missão é criar um negócio de sucesso, porque quanto mais o sucesso o cliente faz, mais a gente fez o nosso trabalho bem isso. feito. Exato. Quanto mais não tem nada a ver com a gente, Ele mais faz o dele. nosso trabalho foi bem Então, feito. assim, dá um prazer. Exato. Ele veste aquela roupa que é tão dele que fala, gente, nunca nem passou por mim, sabe? Assim, E por isso que a gente volta lá atrás no começo desse papo. A necessidade de decupar e extrair o DNA do cliente. Porque se a gente não faz isso de forma fidedigna e Fiel, verdadeira, as coisas não se escondem. Desconecta. Então vira uma narrativa que não pertence. E aí ela uma não história que não é dele, exponencializa. né? Não vai Aí dar uma hora É o continuidade. personagem. esse o personagem tá personagem arriscado, aí não funciona. E aí a gente não tem realmente marcas fortes e negócios de sucesso, e a gente aí não fez Eu nosso tenho uma trabalho. frase que é: marcas fortes preservam a sua essência. Essa Perfeito. frase eu criei lá em 2019, quando eu estava criando a empresa. E cada vez mais É isso real. é real. Então, meninas, estamos caminhando para o fim. Não, eu quero mais. Vamos fazer uma dobradinha, vamos fazer dois Acho que a gente vai episódios. Mas queremos saber os projetos futuros, como que está a Ima Brands hoje, quais são os planos, segredos. Celina, são tantos planos que a gente tá no momento que a gente chega a palpitar. Assim, a gente tá muito eufórica, a gente Muito. tá num momento profissional, assim, muito exponencial. Eu acho que a gente tá levantando a nossa bandeira agora como não mais tão backstage, nós fazemos para os nossos clientes, mas a nossa missão real. Perfeito. Que hoje é levar esse conhecimento pro mercado. Que sim, dá para construir marcas fortes, negócios fortes, com experiências incríveis e que realmente seja um palco para com que tudo isso aconteça. Entregar isso em forma de metodologia para as nossas alunas tem deixado o nosso coração assim Transbordando. transbordando. A gente hoje está muito voltado para ser uma empresa de educação. A gente continua com os grandes projetos Sempre. que nós temos, Jamais, atendendo. Jamais a gente vai sair do front stage. Continua fazendo projetos de bares, restaurantes, hotéis. A gente está com muitos projetos de incorporação. A gente está criando conceitos para incorporação de prédios. Isso é a Ima Brands enquanto construtora de negócios. A gente trabalha com a Vitacom, fizemos agora a nova marca da Halsey, que está indo para o mercado de luxo. Dessa forma 360, né, do business, branding e arquitetura, mas a nossa grande missão realmente é essa, é levar esse conhecimento para o mercado, porque a gente entendeu que essa mensagem é tão forte, depois de formarmos 65 alunas que já estão fazendo isso para os clientes delas, E muito sucesso. muito Ela sucesso. tá fazendo tanto dinheiro que a gente não é possível, Que legal. Bárbara. Deu certo. Não, e eles falam assim, a gente fazer a mensagem do nosso método na gente, fala, acho que é o jeito como eu faço. Mas saber passar isso pro outro e ele tá tendo sucesso, Resultado. acho, a nossa, A fórmula. né? a nossa voz vai chegar muito mais longe. Então a gente está nesse momento. Então a gente está com uma série de mentorias para arquitetos para ajudá-los a entender o que é a construção de negócio, o que é ser um arquiteto de negócios. A gente está muito isso, a gente está formando arquiteto de negócio com essa metodologia para eles poderem impactar o universo que eles vivem. E a gente tem um país mais forte, né? Porque um país forte é feito de marcas e negócios fortes. Então a gente Perfeito. internalizou essa missão e tá passando essa nossa mensagem pra frente. Vamos lançar agora isso em primeiríssima A mão. gente não contou pra ninguém, eu nem Ninguém! vi, mas a Celina, Vamos, o convite né? merece. Nós vamos lançar um livro, Arquitetura de Negócios. A gente realmente vai ensinar as pessoas a criarem negócios de sucesso, transforme projetos em negócios de sucesso. A gente vai falar tudo sobre arquitetura comercial e também aí vai... Tem mais. Sempre mais. Tem muito mais, Tanta coisa. Sim. Então a gente vai falar do livro e do evento. Nós vamos fazer um evento no Rosewood, agora em agosto. Estamos trazendo arquitetos internacionais. É um summit de arquitetura comercial de luxo. O primeiro da América O Latina. primeiro da América Latina. O nosso intuito é passar esse conhecimento e realmente ecoar no mercado para trazer o Brasil como um mercado de marcas fortes, negócios fortes. Porque ao longo da nossa vida, a gente passou por muitos projetos que o erro e o falir do negócio foi por causa da arquitetura. Sim. Então, entendendo tudo isso, a gente criou esse evento também para exponencializar toda essa mensagem para o mercado. Então, E não é um evento de insights, é Não. um evento de aprendizado. É um summit mesmo, de começo, meio e fim. muito conteúdo. Muito conteúdo em que os arquitetos e os incorporadores, esse é o público que o Summit se destina, eles vão aprender a criar projetos
comerciais. Imperdível. Imperdível mesmo. Quem tem interesse, ó, agora eu vou olhar na câmera. Quem tem interesse em realmente transformar o seu negócio, nem que seja incorporador, arquiteto, e quem realmente quer entender a importância do business, o branding, as experiências e a arquitetura Pra no seu construir negócio, de sucesso. precisa estar nesse evento. Então, continua na câmera e nos responde. Vamos Para lá. vocês, o que é o novo olhar do luxo? Essa eu não tava preparada, mas eu vou começar, vamos lá, mais nova. Luxo pra mim é autenticidade, é verdade, é genuinidade. Eu acho que ser profundo é ser verdadeiro, isso pra mim realmente é luxo. Então, o novo olhar do luxo para mim é olhar para dentro. É isso, esse olhar muito respeitoso e profundo do para dentro para exponencializar a sua essência. Então, acho que é o novo olhar do luxo, é parar de olhar para fora, olhar para dentro, exponencializar a sua essência e com certeza se apropriar da sua individualidade e se transformar realmente em algo único. Posso completar? Você sempre quer completar. Respeitar a sua jornada. Eu acho que isso também é muito parte do luxo, porque às vezes a gente não respeita, vou olhar pra câmera, e tá lá o segredo de tudo. Você só é o que é porque você passou a história que você viveu. Perfeito. Honrar a sua história, né? Perfeito. Em todas as minúcias. Exato. De certa forma, esse é o objetivo do podcast também, porque muita gente fala, não estou lá toda hora no Instagram contando quem eu sou, o que eu faço, né? E no fim, eu tenho uma jornada muito longa, com muitas histórias, e eu falei, não, vamos aproveitar e falar sobre branding, e onde eu vou costurando um pouquinho de onde eu passei. Então, essa jornada por mais de 30 países, por muitas outras, não sei quantas centenas de cidades. E por muitos negócios também, porque antes de falar sobre branding, eu fiz uma transição de carreira, depois de passar por esse MBA de muitas horas em Paris, eu fui auditora de compliance, então foram quase 8 anos nessa carreira, onde a gente olha o detalhe, a gente olha o erro, e aí de repente eu venho para um mundo onde o luxo é sobre perfeição, é sobre entregar o melhor possível, e eu tenho trazido pessoas que têm esse olhar. Então, para mim tem sido o novo olhar do luxo, né? Ter essa possibilidade de conectar e levar para o mundo essas mensagens. Então, muito obrigada pela presença de vocês, por esse momento muito especial na agenda, né? Conturbadíssima, mas sem dúvidas é necessário a gente falar e levar essa mensagem para o mundo. Obrigada a vocês, a audiência que está aqui acompanhando nossos episódios. A cada temporada eu quero continuar trazendo pessoas muito interessantes. E que seja aí um ano de muito sucesso para vocês, meninas. Amém. E que seja só o começo da gente poder ter um pedacinho de vocês. E o Summit, com certeza, é algo necessário. Né? Obrigada muito pelo convite. Muito Parabéns mesmo. Pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua jornada mesmo. Tomar esse tempo de colocar a sua história para dar palco para outras histórias e fundir isso para realmente exponencializar esse novo olhar do luxo é muito generoso da sua parte. Eu fico muito emocionada assim, quando a gente tem esse tempo de qualidade para poder falar do que a gente ama, né? Do nosso propósito de vida. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada, Celina, pelo convite e saber que a gente está aí juntas nessa bandeira. Sim. Também é um privilégio. Vamos cada vez mais nos unir, porque é o que nós falamos durante toda essa jornada. Exato. É esse imã de conexão e mostrar que tem outros caminhos, não só o caminho mainstream que todo mundo conhece. Obrigada. Obrigada.